política principal, né, o financiamento sustentável e climático no Sudeste brasileiro, mas com aquele foco na democratização do acesso a recursos financeiros para a transição energética. Queria desde já agradecer a presença de todos que estão aqui nos prestigiando nesse dia tão importante para nós. Trazendo aqui uma agenda do nosso evento, só para brifar vocês terem conhecimento do que a gente pretende fazer hoje aqui. A gente vai trazer uma apresentação do movimento do Repensar Energia, também a apresentação do trabalho realizado ao longo desse desafio, vai trazer os comentários da equipe e também dos convidados que estão presentes, que eu vou apresentá-los logo em seguida, e, caso tenham, perguntas e respostas também. O Movimento Repensar, ele é um projeto sem fins lucrativos. A gente tem como um grande objetivo promover debate e reflexão sobre transição energética, integração e também valorização da diversidade da matriz energética, mas a gente tem um foco, né, uma ideia principal de fazer pontes. A gente vê muito, né, às vezes, aquela questão de a matriz, a fonte energética A, B ou C é melhor do que a outra, e a gente entende que existem contextos diferentes em que cada uma delas pode, sim, pode estar incluída. Então, o nosso objetivo aqui, principalmente, fazer pontes, né, sobre essas diferentes fontes e também todos os assuntos atrelados a ela, né, também a elas, no caso, também a própria transição, né, sem um pré-julgamento, e sim buscando similaridades e tentando conectar, visando sempre melhorar, né, e trazer cada vez mais uma melhoria para o nosso sistema energético como um todo, a âmbito nacional, mas também, quem sabe, a âmbito internacional. A gente busca pensar, né, o setor de energia para o futuro de uma forma sustentável, inclusiva e também inovadora. O Movimento Repensar nasceu em 2023, ele é idealizado pelo Márcio Félix, e ele atualmente é composto por membros associados, individuais, institucionais e corporativos, todos, né, num formato voluntário. Se vocês quiserem saber mais, no ano de 2024, nós lançamos ele para o mercado, né, para a sociedade como um todo. Tá aqui o QR Code, fiquem à vontade para poder acessar e conhecer um pouco mais sobre nós. Nós temos hoje a presença de dois queridos e ilustríssimos convidados, a Pamela Costa, que ela está na parte de Research and Policy Lead da Empower Brasil. É um prazer recebê-la, Pamela, assim também como o Luiz. Todos já são amigos já de tempos. E o Luiz Miranda, que é o cofundador da plataforma da Energici e da plataforma Energici. Queria agradecer a presença de vocês e deixar aqui um breve espaço para vocês também se apresentarem, para além dessa muito breve introdução que eu trouxe de vocês. Pamela, Luiz, fiquem à vontade. Boa. Bom, vou começar então. Prazer, pessoal, eu sou a Pamela, faço parte aí também do Repensar, acho que desde o início da iniciativa lá, Victor já é de longa data também, Bruno também, é um prazer estar aqui acompanhando esse produto que vocês construíram, né, toda essa construção tão significativa. Faço parte da Empower Brasil, uma organização sem fins lucrativos que visa impulsionar mulheres, né, jovens mulheres no setor de energia. Então, convido a todos aqui a conhecer a nossa organização, né? As meninas que se interessarem, a gente está com um edital aberto, né, para um programa de liderança gratuito. E é isso. Recentemente a gente lançou uma pesquisa também sobre as mulheres no setor de energia, muito interessante. Os dados, assim, infelizmente, a gente já esperava, né? Mas, assim, muito significativos. Cada vez mais a gente precisa desses dados para a gente estar redesenhando aí políticas melhores, né? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão. E é isso. Muito obrigada pelo espaço. Eu estou ansiosa para ver o resultado aqui. Obrigado, Pamela. Luiz, fique à vontade.
Bom, ficou feliz com o ilustre aí. Obrigado, Victor, pela consideração. Já conheço a maioria aqui, é uma honra. Acho que já tive um pouquinho de um gostinho de ver um pouquinho dos produtos aí. Estou empolgado. E acho que no momento importante, né? A gente acha que a COP é só o que está acontecendo lá em Belém. Mas o Brasil, ele vai ter um ano de presidência. Na verdade, a presidência do Brasil começa esse ano. Então, acho que vão ter boas oportunidades para o Brasil não dar só uma resposta imediata num evento, mas também mostrar, através de projetos da sociedade civil, como que a gente pode vencer as barreiras da transição energética justa, inclusive sustentável. Eu vejo que a gente olha muito, acho que é o mais importante, a parte de financiamento e de projetos que são tecnológicos, mas acho que a educação da sociedade civil e o mapeamento de projetos, ele é importante para a gente poder também transformar isso, essa linguagem difícil, né? Não sei quantos daqui são do setor de energia, acho que a maioria, mas como que a gente pode fazer um spillover, né? Um derramamento para a sociedade em si entenda a urgência vis-à-vis ao que aconteceu no Rio Grande do Sul novamente, e a gente tende a viver isso cada vez mais. Se a sociedade ela não entender, a gente vai olhar muito mais é, o que é da nossa, o que do nosso métier, do que realmente pode vir a acontecer nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. E, como né, acho que a maioria sabe, nas mudanças climáticas, o Brasil é um dos países que mais vai sofrer com esse processo. Então, acho que são projetos assim que mobilizam e conscientizam a sociedade, que fazem com que a gente possa olhar para temas tão importantes e muitas vezes pouco divulgado, quer dizer, pouco absorvidos, né, num contexto social. Então, estou aqui também ansioso pelos resultados. Muito obrigado pela fala, Luiz e Pamela. É um prazer, reitero que é um prazer novamente ter vocês aqui conosco. Para trazer para vocês, para o público em geral, né, e para vocês entenderem um pouquinho melhor qual foi esse desafio, lá atrás, né, há 2 meses, arredondando aí 3 meses atrás, nós lançamos a chamada para esse desafio, Repensar a Energia e a plataforma Energici, com essa temática de democratização do acesso a recursos financeiros para a transição energética. Nós iniciamos, né, o nosso projeto com todas as pessoas que atenderam o nosso chamado e foram selecionadas para participar. Nós iniciamos todos juntos fazendo uma atividade de mapeamento de instrumentos financeiros para a região Sudeste, mas chegou um momento específico em que nós vimos a necessidade de fazer uma pequena divisão em dois grupos e para, inclusive, ter focos diferentes e desenvolver produtos diferentes. Né? O grupo um aqui liderado pelo Bruno. Eu vou depois nos próximos slides vocês vão ver o Bruno, né? Ele foi responsável pela produção de um material informativo, uma cartilha e também de um e-book com a pesquisa detalhada sobre o financiamento sustentável e climático voltado para o sistema, para o Sudeste brasileiro. O e-book ele tem o intuito de trazer, né, a parte de conceituação sobre os instrumentos financeiros, é algo um pouco mais de conhecimento mais aprofundado, né? E a cartilha ao longo da pesquisa, nós escolhemos um público-alvo específico e a cartilha foi justamente, né, para desmistificar, né, ou pelo menos auxiliar esse público escolhido a ter um pouco noção, né, e de uma forma mais educativa, mais fácil, né, em relação a essa temática específica de financiamento sustentável, financiamentos verdes, sustentáveis. Nós também tivemos um grupo 2 que foi liderado pelo Kevin, né, que é outro membro do movimento Repensar, e que ficou responsável pelo detalhamento dos instrumentos de recursos financeiros sobre financiamento sustentável e climático voltado para o Sudeste brasileiro. Mas também, a partir desse detalhamento da pesquisa feita por eles, dos projetos, foram também identificados gaps atrelados a esse público-alvo que foi escolhido também em conformidade com o grupo um para o projeto inteiro. Então, nós produzimos, a partir disso,
4 produtos, né, que nós vamos a partir... A nossa apresentação aqui está dividida em 4 partes, que são os 4 produtos que nós desenvolvemos. O e-book, que vai vir primeiro, depois vai vir essa segunda parte, que é o guia, desenvolvido pelo segundo grupo. A gente retorna, né, com o grupo 1, que vai apresentar a cartilha, e, por fim, nós aqui do Movimento Repensar desenvolvemos um game. A Helena, no caso, que é uma membro do nosso movimento, desenvolveu um game para auxiliar, né, nessa parte educativa atrelada a essa temática de financiamento sustentável, tudo isso voltado também para justamente para o público escolhido, que foi as pessoas de comunidades aqui no Sudeste, tanto pessoas físicas, mas também ONGs, associações, coletivos. Então, é uma forma de trazer esse conhecimento para esse público. Aqui nós temos o início, né, que é do e-book, e eu vou deixar agora o momento, né, do pessoal que desenvolveu, inclusive, o e-book, e aí, posteriormente, cada uma dessas etapas que eu expliquei para vocês, né, eles trazerem as explicações e também desenvolver e mostrarem os resultados que eles obtiveram. Nessa primeira parte aqui, quem vai falar agora é o Eugênio. Eugênio, fique à vontade. Boa noite, meu nome é Eugênio, eu participei do grupo com o Daniel e com a Júlia, a Júlia vai seguir a apresentação adiante, né, depois de mim, né, mas, enfim, pode passar o slide, por favor, Victor? Todos nós aqui, pode passar de novo, por favor. Então, iniciando, explicando, assim, como que foi a criação do e-book. Basicamente, a finalidade do projeto em si, toda, o resumo, assim, basicamente de tudo, o foco dele é democratizar o acesso ao financiamento climático. E na pesquisa que a gente fez durante a produção do e-book, a gente conseguiu entender que existiam muitas lacunas, que era essa dificuldade de entendimento da ponta final, com o material que ela precisava entender. E nisso a gente entendeu que existiam muitos recursos e fundos de estabilidade disponíveis, que é uma informação muito complexa e fragmentada, e acabava não conseguindo chegar nas pessoas que precisam, que são as comunidades e organizações, de acordo com o que a gente pesquisou, focada no Sudeste brasileiro. E uma coisa que é bem, vamos deixar claro, ele não é um documento acadêmico, porque ele é voltado para esse público que tem menos conhecimento do assunto. Então, ele é para ser um guia prático mesmo, que vai funcionar vai meio que traduzir essa informação para as pessoas, para eles conseguirem entender como vão alcançar como vão ter acesso a essas coisas que eles precisam. E, basicamente, na hora de criar ele, primeiro a gente mapeou, fazendo as pesquisas, né, identificando, analisando os instrumentos financeiros que eles usariam futuramente, classificamos, né, organizando os fundos, os fundos que eles iriam utilizar, voltados, são 3 no caso, né, os públicos, privados e os filantrópicos. E, por fim, teve a parte da simplificação, que foi o ponto principal, que é essa parte de destrinchar tudo e deixar tudo com uma linguagem bem acessível para todo mundo entender, para eles conseguirem utilizar futuramente o material. E o foco disso tudo foi voltado pelo desafio prático, né, para ter um impacto real. Pode passar, por favor, Vitor. E sobre o tema principal, ela é bem simples, né, que é explicar como as comunidades, as organizações do Sudeste vão poder usar o dinheiro dos projetos para conseguir produzir os projetos que eles precisam, de energia limpa, adaptação climática e justiça social também. O foco do e-book é ampliar o acesso da comunidade, das organizações, para esses instrumentos financeiros verdes que eles vão utilizar futuramente. E a gente também entende como essas informações ainda são um pouco acessíveis, como eu disse antes. O foco do livro principal é exatamente democratizar o acesso a essa informação. E nisso a gente separou em 2 ações principais, que é o mapeamento de instrumentos financeiros, que é basicamente a gente tentou entender onde está o dinheiro, se está em fundo público, onde está privados, recursos filantrópicos, e a segunda parte foi a identificação dos projetos de potencial de aplicação, que a gente mostrou como usar esse dinheiro em projetos reais de energia limpa, para adaptação climática e justiça social. E o objetivo, né, é conectar o capital disponível para as necessidades reais das comunidades. Pode passar, por favor, Vitor.
Então, basicamente, o que é o financiamento climático, né? Resumindo bem assim, é usar o dinheiro trabalhando para fazer com que o dinheiro trabalhe para o planeta, né? Então, na prática, significa que quando um banco, empresa ou então algum governo vai investir, ele não vai focar só no lucro, né? Ele vai visar também um retorno ambiental e social. E nisso, falando nesse assunto, assim, no caso é para financiar energia limpa, projeto de adaptação e também garantir a justiça social, né? Reduzindo a desigualdade. Pode passar, por favor, Vitor. Então, entendendo agora o que foi o financiamento climático, né, de acordo com o último slide, a gente consegue compreender bem os tipos de financiamento, que são o público, privado e filantrópico. O público, inicialmente, ele tem recursos provenientes que são do governo, instituições públicas, e eles vão servir para apoiar os projetos alinhados com as políticas climáticas. Um exemplo disso é o Fundo Nacional de Mudança do Clima e os editais do Ministério do Meio Ambiente. Já o privado, ele é derivado de investimento das empresas e bancos que possuem iniciativas sustentáveis e que tenham essa busca por impacto ambiental positivo e social, não apenas o financeiro. Já o filantrópico, ele é feito por fundações e institutos e organizações que não têm fins lucrativos. E um exemplo disso é a Fundação do Banco do Brasil e o Instituto Sociedade e Clima. E entender essa diferença de cada um é muito importante, porque um recurso te dá um empréstimo barato e o outro vai te dar uma doação e outro vai ser um investidor que vai financiar o seu projeto. Então o e-book consegue deixar isso bem claro para quem tem pouco conhecimento, entender direitinho cada um desses tipos de investimento. Pode passar, por favor, Vitor. Então, basicamente o desafio, o objetivo principal é promover a transição justa. A gente não quer só unicamente assim gerar lucro, entender que o financiamento climático é um capital consciente e ele é focado em, assim, claro, vai ter o lucro também, mas não apenas aquilo, mas vai também ter focado nas pessoas e na proteção da natureza também. E o movimento Repensado, ele defende essa ideia e garante que o desenvolvimento não vai ultrapassar os limites ecológicos, né? Mas futuramente vai conseguir fazer com que as comunidades consigam atingir energia limpa, isso tudo com dignidade. Pode passar, por favor, Vitor. Então, de acordo com como os desafios vão ligar com a ODS, basicamente como o foco é a transição energética, né? Primeiro se inicia com a ODS 7, que é sobre energia limpa e mais barata para todos. Isso vai ser, obviamente, financiando os projetos renováveis, mas voltando também para a parte principal, que é a justiça e igualdade social. Isso tudo garantindo que esse recurso tem uma infraestrutura e tecnologia que vai conseguir atingir o público-alvo, que são as comunidades. Isso tudo já também indo para a ODS 10, que é voltada para a redução da desigualdade. A segunda parte que conecta nisso é o movimento com as comunidades. Isso tudo vai meio que o foco é sempre igual, falei, a informação tem que chegar na ponta para eles conseguirem entender como eles podem utilizar esses benefícios que eles não são benefícios, mas como formas que eles podem se beneficiar. Então, atingindo o conteúdo, atingindo essas áreas mais vulneráveis, acaba indo para o ODS 11 também, que é transformar as comunidades mais fortes e sustentáveis. E, por fim, tudo isso não vai ser feito sozinho, obviamente, né, que já entra junto com a ODS 17 também, que basicamente o e-book, a cartilha que eu vou falar futuramente, o foco dela é conseguir conectar as pessoas com o governo. Então, o objetivo disso tudo é conseguir fazer com que as pessoas saibam onde ir para conseguir aquele apoio. Então, como eu falei, a ideia principal desde o início, falando, é a democratização, é a pessoa, a ponto final, conseguir entender o que ela precisa fazer para conseguir os benefícios ou então financiamentos que ela precisa. Isso tudo para melhorar a qualidade de vida, reduzir os impactos de mudança do clima e também conseguir recuperar e ajudar as pessoas com desastres climáticos e coisas afins. Agora é você, Júlia. Boa noite, obrigada, Eugênio. Eu sou a Júlia, boa noite a todo mundo. Eu estou aqui para poder falar um pouco mais sobre o que foi desenvolvido em si, né, no material do nosso e-book, da nossa cartilha, o que a gente realmente buscou a procurar, né, para poder colocar como material disponível para poder gerar esse letramento para a população, para as comunidades, que é o nosso público-alvo. E aqui a gente tem esse subitem do porquê é necessário a gente ter investimento e recurso para as comunidades, né? Então, a gente tem
que enfrentar esses impactos ambientais, essas mudanças climáticas recentes, extremas, elas são um desafio coletivo, né? E as comunidades, né, como um público-alvo, elas precisam de apoio para a gente transformar as ideias que a gente tem em ações reais. Então, a gente tem esses investimentos como financiamento climático, financiamento verde, para poder viabilizar os projetos, né, como energia limpa e também sustentabilidade. E aí, quando a gente tem esse investimento, a comunidade ela se fortalece e ela vai andar junto também com a conservação ambiental e com outros objetivos também, né, governamentais que a gente tem de sustentabilidade. Então, ele não é só uma ajuda pontual, né? A gente pensa numa promoção de desenvolvimento sustentável. E o que é sustentabilidade, né? É a gente conseguir gerar um equilíbrio, né, de desenvolvimento econômico entre a nossa geração atual, sem que a gente consiga comprometer as próximas gerações. Então, a gente está pensando assim em comunidades que vão conseguir ter voz, vão conseguir reduzir as suas desigualdades e gerar, né, uma situação próspera para as próximas gerações. E aqui a gente tem. é, Pode passar a apresentação, por favor. Aqui a gente tem esse material, né? Oportunidades no acesso ao fomento para organizações de sociedade civil do Sudeste, iniciativas sustentáveis de transição justa, você pode acessar depois, como uma leitura complementar. Mas aqui eu também quero puxar o assunto de como é que a gente pode acessar a esses recursos, né? Então, para que esses recursos eles cheguem efetivamente nas comunidades, a gente precisa organizar, planejar e também ter uma transparência muito grande. Então, primeiro, a gente tem a formalização por meio de uma associação que tem um CNPJ, facilita muito o acesso a editais, né? A gente poder se organizar assim de uma maneira mais formal e procurar isso. Então, parcerias também, uma gestão responsável de projetos. E o ponto de partida é identificar o problema local e propor uma solução, né? Claro que tem objetivos definidos, que tem atividades estruturadas, orçamento detalhado e também metas mensuráveis. Então, buscar editais e programas de financiamento, públicos ou privados, e também contar com o apoio técnico de universidades e cooperativas é muito importante. Então, capacitações, oficinas ajudam muito a melhorar a gestão desses recursos e a transparência e a participação coletiva, ela garante muito que o financiamento ele gere resultados, né? Pode passar. Então, aqui a gente tem, por que é necessário a gente se engajar nessa questão? Aqui a gente tem uma foto, né, um pouco dramática aqui do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, que está atuando numa região de baixada, que provavelmente aqui é uma enchente, algum tipo de deslizamento de terra, que é muito comum, né, regiões aqui que a gente tem no Rio de Janeiro, principalmente, serranas. Então, as condições climáticas extremas, elas afetam muito as pessoas, principalmente comunidades, né, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm uma infraestrutura local para poder lidar com essas mudanças que afetam muito o nosso cotidiano. Então, não só como aqui, né, no Rio de Janeiro, mas a gente tem ondas de calor, a gente tem escassez de água, insegurança alimentar e também a insegurança energética em si, né? Você, às vezes, não contar, assim, com é, a própria luz para poder fazer, né, qualquer coisa aqui na sua casa. Tem muitas pessoas que passam por essa situação. Então, isso mostra uma urgência muito grande de ampliar esse acesso ao financiamento climático para essas pessoas, para poder apoiar ações que vão fazer uma diferença grande. E mapeando, assim, o que a gente pôde perceber como pontos principais que podem, né, ser feita a diferença, a gente tem projetos de reflorestamento urbano, né? A gente vê que, pelo menos aqui, até uma experiência assim real minha, assim, eu moro numa localidade aqui no Rio de Janeiro que a gente vê que as zonas, né, que são mais periféricas, elas não possuem, né, tipo, árvores, né? A gente vê muito mais árvores e essa estrutura, assim, de verde, assim, nas áreas mais nobres, né, da nossa cidade. Então, instalações de painéis solares nas favelas, né? Isso gera, assim, um custo, né, muito baixo de luz, né, de energia assim a longo prazo, né? A gente tem mais um custo assim inicial só para instalação, então esse financiamento assim ele é mais para instalação e uma manutenção assim esporádica futuramente.
Programas de reciclagem, né? A gente não deixar esse lixo espalhado. Lixo espalhado, lixo em encostas, geram uma situação onde pode piorar, agravar uma situação de deslizamento de terra, né? Junto com lixo, mistura com a terra, com as rochas, compostagem local e infraestruturas de drenagem, que também é muito importante, né? O escoamento de água, né, numa encosta, ela pode gerar uma situação também de agravamento de deslizamento de terra. E a gente também tem alguns pontos a melhorar, né? É muito burocrático, geralmente tem sido burocrático acessar esses recursos financeiros, então essa cartilha, o e-book, ele pode gerar, né, uma desmistificação realmente de como é que a gente pode acessar, gerar uma compreensão melhor de como é que a gente pode se organizar. Então, divulgar sobre os programas de apoio, e capacitação de pessoas que são lideranças locais, jovens líderes, programas de mentoria, de juventude, e também associações de bairro, né, que são muito importantes. E uma transparência, como sempre, muito grande na aplicação e também nos resultados desses investimentos que são realizados. E o impacto que a gente tem direto é a geração de empregos verdes, né, gerados à sustentabilidade, a redução desses riscos ambientais associados a mudanças climáticas, o fortalecimento da consciência ambiental como um todo e a cooperação social. Mas a gente também não pode esquecer, a gente menciona isso também no e-book, e na cartilha, que o poder da ação individual, né, de cada um é muito importante, porque ações pequenas do dia a dia, como a gente separar o lixo corretamente, evitar desperdiçar água, comida, energia, e também apoiar negócios locais, né, que têm práticas ambientais corretas, são formas diretas de a gente conseguir apoiar esse movimento para poder gerar um planeta mais saudável e também gerar, né, uma comunidade mais consciente, né, socialmente assim e ambientalmente. Pode passar. E a gente tem um pilar principal, né, que são as empresas, né, que, de uma maneira geral, elas podem, né, dar um financiamento assim muito direto, elas são agentes essenciais e elas podem auxiliar nessas comunidades de maneira ímpar, né? Então, por meio de práticas de ESG que vão envolver a estabilidade ambiental, social, de governança, a transparência nas suas ações, publicar relatórios de emissões de gases de efeito estufa, emissão de carbono, de metas, de resultados. Isso permite que as organizações, também os cidadãos, nós como cidadãos, a gente acompanhe e também fiscalize, né, o desempenho que tem acontecido. Isso também ajuda muito a combater o greenwashing, que a gente também menciona no e-book, que é uma prática assim, que a empresa ela adota tentando parecer e passar uma imagem sustentável, só que na realidade aquela prática não tem um cuidado ambiental assim tão grande, né? Então, é muito importante também a gente falar sobre isso. E também o financiamento privado, ele fortalece iniciativas locais, ele fortalece a economia circular, ele incentiva a cooperativa de reciclagem, projeto de aproveitamento de resíduos em novas cadeias produtivas de baixo impacto, e também a parceria com universidades, também instituições de pesquisa para poder criar tecnologias emergentes, ONGs também, e é isso. Então, pode passar também. E a gente tem o futuro do financiamento sustentável climático, que no Brasil, né, o cenário ele é bem otimista. A gente está vendo uma transformação bem rápida, então, nos últimos anos. O volume de recursos voltados a esse tema, ele cresceu 84%, e esse aumento ele tem sido agregado a uma transparência maior também, né? Então, o futuro ele está apontando para uma democratização do acesso. Isso vai permitir que as associações, as comunidades, elas possam participar desse financiamento, desses fundos, e isso não vai ser uma coisa que era assim restrita como antigamente a corporações específicas, a uma parte específica da população. E a gente tem aqui também que as tecnologias emergentes, elas têm um papel muito importante nesse processo. Então, a gente tem o blockchain, iniciativas como a Moss Earth, que vão garantir a rastreabilidade e a segurança desses investimentos. E também a gente tem aqui mencionando as startups como a AgroSmart, que ela utiliza dados para poder comprovar práticas agrícolas sustentáveis. Isso permite que produtores rurais eles sejam recompensados pelas associações de conservação. Então, a gente tem exemplos práticos também, como o Fundo Amazônia, que ele libera recursos somente após a comprovação.
via satélite, da redução do desmatamento. A linha Bi de Clima, que premia governos que cumprem metas ambientais. E também projetos de grande impacto que a gente tem como o financiamento internacional da linha 2 Verde, do metrô de São Paulo, que é responsável por retirar quase 2.000 ônibus das ruas, reduzindo cerca de 180 mil toneladas de CO2 por ano. E também títulos verdes comunitários, como Green Bonds e CPR Verde. Pode passar. E aqui eu apresento, né, nosso produto final, que é o e-book do Desafio Repensar, que é o produto desses meses todos de trabalho que a gente teve, de pegar toda essa informação, juntar, para poder gerar essa compreensão, não só para as comunidades, mas como para as empresas também entenderem o que pode ser feito, qual o papel delas, né, nisso tudo, para as ONGs, até para financiamento filantrópico também e também para financiamento público, né, que também é muito importante. Então, a gente tem aqui, com o título Financiamento Sustentável e Climático, um guia prático para o futuro, como o dinheiro pode impulsionar a sustentabilidade e combater as mudanças climáticas no Sudeste brasileiro. E esse material aqui, ele abrange, né, conhecimentos fundamentais de uma maneira bem didática, para que pessoas que não têm conhecimento muito grande do tema conseguirem, né, ter esse letramento, mas também com uma linguagem que não deixa de ser técnica. A gente menciona, né, diferentes tipos de financiamento, a gente coloca isso como um anexo, a gente coloca exemplos práticos, né, e reais do que pode ser feito. Então, realmente é um guia passo a passo do que a gente espera, né, que possa ajudar, né, possa auxiliar as comunidades, as pessoas de uma maneira geral, a acessarem esse financiamento climático. É isso. Olá, boa noite. Eu sou a Laura. Eu já peço desculpa inicialmente por estar com a câmera desligada, que eu arranquei siso, então eu tô igual um fofão. Mas só por conta disso mesmo, então peço desculpa. Mas boa noite a todo mundo. Eu tô aqui representando o grupo 2 e ele é composto pelos integrantes que eu vou apresentar a seguir. Mas antes de tudo, eu gostaria de destacar que esse trabalho ele nasce de uma inquietação coletiva, né? Então, é uma questão de como transformar esse discurso, né, da sustentabilidade em uma ação concreta. Então, assim, que alcance territórios e que mude realidades de fato. Então, o nosso guia ele foi construído muito como uma ferramenta prática, né? Como um elo entre esse conhecimento técnico, né? Como a Júlia bem trouxe, e essa transformação social. Então, ele representa esse encontro, né? Entre o presente, que exige uma urgência, e um futuro que ainda pode ser moldado, né? Com essas escolhas conscientes. Então, por isso que eu quis deixar claro que o presente, né, a gente já tem que começar a fazer. Pode passar, por favor, Vitor. Aqui somos nós, os integrantes, né, desse grupo, o Adriano, o Gabriel, o Kevin, né, que foi o nosso mentor aí que é da equipe Repensar, eu, a Nayara e a Yasmin. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trago um pouquinho da proposta do grupo, que foi desenvolver 2 estudos complementares e estratégicos, tá? Então, nós temos esse primeiro, que ele é voltado para os instrumentos financeiros verdes, buscando entender como que eles funcionam, quais os critérios de quem pode acessá-los, e o segundo voltado para o mapeamento de projetos com um potencial socioambiental, conectando essas iniciativas, né, então, com esses mecanismos existentes dos instrumentos com os possíveis projetos. E o propósito foi ir além, né, desse diagnóstico e propor caminhos concretos com essas organizações, né, que possam tirar do plano tirar do papel esses planos, né, que tem em muitas comunidades e realmente acessar esse recurso que é necessário para gerar um impacto naquele local. Pode passar, por favor. E aqui o nosso objetivo geral
bem breve, mas que é ampliar o conhecimento, né, assim, sobre se resumindo bem, né, sobre os financiamentos verdes, fortalecendo esse elo, né, como eu disse já, e a ideia são que esses financiamentos não sejam privilégios de poucos, porque eles estão disponíveis e parece algo muito irreal, muito abstrato, mas são sempre os mesmos grupos com privilégios, que têm acesso a esses fundos, e mas eles têm que ser instrumento de inclusão capaz de impulsionar essa transição sustentável nesses territórios que mais precisam, que são os mais afetados por conta das mudanças climáticas, né? Acabam sendo os que não têm luz, o que não tem água e que não têm acesso também a esses fundos e em muitos projetos que tem lá nesses locais. Então, quando a gente aproxima o capital, né, da causa, o recurso financeiro ele deixa de ser apenas um meio e se torna um agente de mudança naquele local. Pode passar, por favor. E aqui um pouquinho dos resultados esperados. Nós esperamos três grandes resultados, assim, que o primeiro é a maior clareza dos instrumentos, o segundo, a construção de uma base mais sólida, com projetos viáveis, e o terceiro, uma comunicação mais acessível, interativa, né? Sendo capaz de traduzir toda essa linguagem técnica, densa, extensa, em algo que as comunidades realmente compreendam e usem de fato, né? Então, um compromisso assim em democratizar essa informação, porque a gente entende que o acesso ele realmente transforma. Então, se aquela comunidade ela não tem nem conhecimento, né, do que ela pode estar tendo, desfrutando, então acho que a gente pode facilitar esse caminho, né? Pode passar, por favor. E aqui só um breve resumo do levantamento dos instrumentos que nós fizemos, tá? Lá no guia tá tudo bem detalhado, então vocês podem ir lá checar depois o material, porque aqui eu só coloquei um exemplo de cada um, tá? Então aqui na coluna do lado direito nós temos a origem, eu coloquei um exemplo do público, do filantrópico e do privado. E aí, trazendo um exemplo aqui para vocês, a gente fez desde o Fundo Clima, por exemplo, né, do BNDES, voltado à mitigação e adaptação, até iniciativas filantrópicas, como o Instituto Clima e Sociedade, que financia pesquisas e ações locais, de projetos de justiça climática. E aqui também coloquei esse exemplo do Itaú Index, ESG Energia Limpa, que ele canaliza investimentos privados para empresas que estão alinhados à ODS 7, né? Então, esse levantamento ele evidencia, né, que há um ecossistema assim diverso de oportunidades, sejam públicas, privadas ou filantrópicas, que podem juntar e acelerar, né, a transição. Então, assim, por exemplo, teve nós fizemos esse levantamento, né, um exemplo mais prático, assim, um pouco lúdico, um critério de. Nós colocamos essa coluna aqui de critérios, por exemplo, porque tem critérios que nós podemos. Nós vimos falhas, assim, né? Nós chamamos de gaps. Então, com esse levantamento, a gente pôde identificar potencialidades, né? E também alguns gaps. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que mais à frente aqui. E aí aqui é interessante, né? Porque nós temos esse exemplo do ODS 7, desse fundo, que ele faz investimentos nessa área, e nem todos têm critérios também de elegibilidade, como aqui no privado. Pode passar, por favor?
Então, aqui a gente tem o nosso guia, a carinha dele, e aí ele concentra, né, o seu olhar nas organizações da sociedade sudeste, né, como isso já foi trago, que muitas vezes eles estão buscando nessa identificação, mas tem muitas limitações estruturais e isso acaba tornando bem complexo, né? Então, essas organizações da sociedade civil, elas têm uma forte mobilização comunitária e saberes locais, e isso impulsiona muitas ações sustentáveis que estão acontecendo naquele local. Então, tem muito mais detalhes lá no nosso guia, tá bem completo, tá? E aí, vale a pena conferir. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe essa imagem com essa frase para a gente analisar e deixar essa mensagem, né, que as verdadeiras transformações elas acontecem quando as comunidades elas se reconhecem como parte da solução, né? Então, não apenas para captar os recursos e conseguir que aquelas comunidades elas tenham acesso, mas sobre ressignificar esse papel coletivo, né? Diante de toda essa crise climática que nós estamos vivendo. Então, quando o território ele entende que ele mesmo é um agente de mudança, ele passa a criar soluções locais e acaba tendo ali um poder mais global. Então, esse guia, ele dá esse acesso e essa, de certa forma, essa soberania para essas comunidades é, irem atrás, né, desses recursos. Pode passar, por favor. E aqui eu trago para vocês, como eu disse anteriormente, nós tivemos alguns gaps, nós chamamos de gaps lá no nosso guia, eles estão bem detalhados, então, em relação ao acesso a esses fundos, tá? Então, como por exemplo, nós tínhamos um fundo que ele tinha um critério de inscrição que ele era único pela internet. E aí, como que nós poderíamos resolver esse problema? Colocando inscrição híbrida, talvez de forma presencial, em algum local, naquela comunidade. E aí nós temos um outro exemplo também que em determinado, para você concorrer àquele crédito, você tinha que ter conta naquele banco. Isso já era um pré-requisito. Então a gente pode sugerir que a conta ela seja aberta apenas após o crédito ser aprovado para aquela pessoa, porque nós temos muitas pessoas desbancadas, isso é uma realidade. Então, isso está tudo bem detalhadinho lá no guia. Então, aqui nós temos esses desafios, né, que encontramos, a formalização, que ainda é uma barreira para acessar esses editais, o acesso financeiro também é muito restrito, né, e competitivo, uma capacidade técnica também, o acesso digital e uma burocracia muito, muito extensiva. E aí eu coloquei de forma proposital essas engrenagens aqui soltas e desconexas e de tamanhos aleatórios, porque é basicamente assim que funciona, né? Quando não chega acesso, não tem uma capacidade técnica de manter aquilo ali, mesmo que você pegue e dê o recurso para aquela comunidade, se ela não tem como gerir aquele dinheiro, vai ser um dinheiro gasto de forma errada, provavelmente, e não vai ter manutenção do projeto. Então, as pessoas elas precisam ter uma formalização, um acesso e continuidade, e assistência ali, né? Então, é isso. Pode passar, por favor. E aqui nós temos oportunidades e os elos já estão do mesmo tamanho e alinhados, né? Então, temos o lado bom também, que são as oportunidades, que são os fundos verdes estão se expandindo cada vez mais. Então, políticas climáticas nacionais vêm fortalecendo essa pauta de transição justa.
e há parcerias e redes de comunicação sendo criadas, além do avanço da inclusão digital, que também amplia, né, esse acesso à informação. Então, somando esses elementos, nós podemos perceber que essa transformação é possível, mas depende de articulação, de capacitação. Então, assim, é notório que tem que ter uma vontade coletiva, né, para a gente fazer acontecer. Pode passar, por favor. E aqui uma frase de encerramento, eu adoro frases, mas essa frase aqui eu acho bem legal, porque ela diz que comunidades organizadas, elas são sementes vivas de um futuro sustentável. Então, quando damos a ela as ferramentas certas, o acesso à informação e a confiança de que a sua voz importa, o território prospera. Isso eu acho importante, né, dizer isso. Então, assim, essas comunidades, elas são sementes daquele futuro. Então, você dá informação, né? Então, cada território ele pode ser parte ativa daquela solução climática, né? Então, o nosso trabalho é, acima de tudo, fazer esse convite à ação, que a transformação verde ela seja com as pessoas locais e não apenas para as pessoas locais, né? Nós não podemos permitir que isso aconteça. As pessoas locais elas têm que estar inseridas para entender e atender suas necessidades e seus potenciais, porque o futuro depende dessas pessoas, né? E de todos nós juntos. Então, é isso. Obrigada. Eu, de novo. Então, sobre a cartilha, que é a segunda parte do que o grupo fez, que no caso a gente fez, como eu disse antes, o foco dela é desculpa, o foco dela é simplificar a informação, deixar mais fácil o conteúdo, porque a gente entende que os conteúdos geralmente vão ser muito complicados e o pessoal que vai precisar deles tem um conhecimento mais reduzido nisso, então o foco dela é exatamente facilitar a educação, o acesso à informação e conseguir transformar esse conteúdo em algo mais acessível e dinâmico. Com isso, a gente também simplifica bastante o tema, para eles conseguirem entender de forma mais clara e direta e também poder conversar com a comunidade, que é apresentar para eles a forma mais eu posso dizer, a forma mais clara assim, de entender aquilo. E dentro do e-book são vários capítulos, vários tópicos. Então, o primeiro dele vai explicar direitinho como é o financiamento climático, que eu já disse antes, que o foco é identificar o conhecimento e mostrar como o dinheiro pode melhorar a vida deles e acabar protegendo o meio ambiente também. E a cartilha e todo o movimento Repensar, tudo isso funciona como se fosse uma forma de abrir, assim, de explanar mais chamar a atenção e explicar mais esse assunto. A cartilha também explica de onde vem esses recursos e como eles podem acessá-los, então vai classificar as fontes dos recursos, que é aquilo que eu tinha falado antes, que são os públicos, privados, filantrópicos, e dentro dele também vai explicar um passo a passo também, vai ter um guia prático, né, igual a Laura tinha falado, vai ter um guia prático também explicando como organizar para poder participar dos digitais, como identificar o problema e conseguir criar um projeto, ou seja, conseguir planejar tudo para fazer um bom projeto, e também, basicamente, explicar a estratégia também, para como conseguir parceiros e os investimentos. A cartilha também vai explicar também como o funcionamento, como o financiamento vai poder transformar a sociedade de quem está utilizando, conectando os efeitos práticos da mudança climática direto com a urgência de agir. Então, por exemplo, aconteceu aquilo ali, como vamos agir com aquilo que aconteceu. Vai mostrar também o impacto direto e também como que o poder da ação individual pode ser o primeiro passo para conseguir atingir um objetivo final. E, por fim, mostra também o futuro e também das novas tecnologias. Então, vai explicar como o setor privado, por meio do ESG, da economia circular, e também o combate ao greenwashing, como a Júlia tinha explicado antes, pode ser um fator essencial nesse processo. Também vai explicar também a questão do como as novas tecnologias podem funcionar para reduzir a burocracia, como a Laura tinha falado também, e ter essa transparência maior. E um exemplo disso é a blockchain, da tokenização,
que vai conseguir fazer com que o dinheiro chegue de forma menos burocrática para a ponta final, que é mais necessitada. E também, no fim, que já foi explicado um pouquinho, né? Tem o jogo que criaram, que é o Clima Sudeste, e nele vai conseguir ajudar a comunidade a conseguir entender o melhor investimento para ela. E finalizei. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena, eu sou membro do Movimento Repensar e eu cuido ali da parte da comunicação do movimento. Bom, aqui eu coloquei, vamos para uma jornada de aprendizado, que a gente vai entender um pouquinho mais como é que esse investimento aplicável dentro da comunidade do Sudeste pode funcionar e eles podem ser investidos. Pode passar. Aqui, basicamente, um pouquinho da interface do game. Eu já vou entrar nele. Aqui tem o QR Code para vocês escanear. E eu vou colocar aqui também no chat para vocês o link do game, caso vocês já quiserem dando uma olhada. E... aí. Dá uns 2 minutinhos, pessoal, pegar. Bom, mas já explicando um pouquinho, né, o objetivo do game, ele é verificar de maneira didática e lúdica, né, ele é uma simulação, quais são os impactos dos investimentos de recursos financeiros sustentáveis dentro das comunidades. Então, o pessoal ali, ele vai poder entender como que esse recurso, ele pode ser aplicado dentro da comunidade. Por exemplo, se eles quiserem investir na parte de energia solar, na parte de educação, na parte de resíduos, ou até mesmo na parte de reflorestamento. Acho que já dá para tirar. Fica à vontade já para você compartilhar e mostrar comigo. Me avisa quando estiver aparecendo. Deixa eu ver. Tá aparecendo, só que tá aparecendo aqui a gente, no caso. Tá. Pronto, agora tá aparecendo. Tava aparecendo, agora você só mudou a tela. Ah, peraí. Tá. Estão vendo? Sim. Show. Então, aqui é a interface. Tá bom para vocês olharem ali a letra, o tamanho? Assim. Tá, então show. Bom, aqui tá a interface do game. É como se fosse um sitezinho, tá bom? Ele tem 2 botões. Eu vou explicar um pouquinho aqui, ó, no Saiba Mais. Ele tem a parte ali que já foi apresentada pelo pessoal, tanto da cartilha, quanto do e-book, quanto da parte do detalhamento, que fala um pouquinho sobre os tipos de financiamento climático ali, para dar uma introdução, e também sobre a parte aqui de o que a gente vai aprender sobre o jogo, o impacto real, foco regional, no caso, é o Sudeste. Aqui a minha ficou em inglês, porque eu uso o tradutor, tá? Mas, enfim. Mas o principal aqui é começar o jogo. Tá, show de bola. Aqui a gente vai ter basicamente como se você, o usuário, fosse um gestor de uma ação comunitária, tá bom? Digamos que eu apliquei todos aqueles gaps que foi apresentado dentro do detalhamento, todas aquelas informações que tem no e-book, que tem na cartilha, e agora eu tenho um edital aí para aplicar, e digamos que eu fui aprovado e eu ganhei aí 50k para estar gestionando esses recursos. O que a gente vai avaliar é a parte da sustentabilidade e o apoio comunitário. Se vocês estiverem dentro do computador, no computador vendo esse game, essa parte vai estar na esquerda, e a partezinha dos botõezinhos do cartões provavelmente vai estar na direita, tá bom? Meu celular vai ficar assim. Então, aqui eu criei basicamente uma trilha do conhecimento, né? Que digamos que é como se fosse uma trilha de carreira, que a partir do momento que você fosse ali a pessoa que está gestionando a comunidade, você vai ter a parte de o início da jornada, o aprendizado sustentável, você vai ser, querendo ou não, um agente da mudança, vai se tornar um líder comunitário e depois um guardião do futuro com relação à parte da sustentabilidade. Bom, aí aqui tem escolha o seu próximo investimento. Dentro desse izinho aqui, não sei se vocês estão vendo, quando a gente clica na parte de investir, é ele que dá os impactos, né, desse investimento. Por exemplo, aqui eu vou clicar no izinho, e vai aparecer as questões da causa e consequência, né, e o impacto ambiental. Então, cada coisinha que tem aqui, ó, tem um investimento.
eu tenho 50 mil para gastar e eu tenho que gerir da melhor forma, né? Eu vou por ordem aqui. Eu vou investir agora na parte de painel solar. Aí sai o resultadinho aqui toda vez que eu aplico no botãozinho. Depois eu investi aqui no sistema de captação de água. De novo sai ali o resultado. E a partir do momento, toda vez que você apertar ali, investir centro de reciclagem, no rebalanceamento de moradias. Aí aqui, por exemplo, é 20 mil. Eu não tenho mais 20 mil aqui para pegar e investir. Eu tenho em torno de nada, né? Eu já gastei meus 50 mil aqui. Ah, não, sobrou 5. Então, eu tenho 5 mil aqui. E agora eu me tornei um guardião do futuro. E aqui eu posso ver os resultados com relação à parte da sustentabilidade final. Eu tive 88% de porcentagem. Com relação ao apoio comunitário, foi 93%. O apoio comunitário, ele é o quanto que a comunidade ali, ela tem que se mexer e fazer as coisas para que esse projeto, né, ele seja literalmente efetuado, tá? E a pontuação total. Aí você pode jogar novamente, né, ou apertar ali no botão de voltar, e voltar ao sexo. E é basicamente isso, pessoal. Helena, muito obrigado. Muito, 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 muito legal o seu jogo. Tá compartilhando ainda. Deixa eu Deixa eu ir para a tela um pouquinho. só compartilhar Deu. aqui, voltar para nossa janela. Show de bola. Muito obrigado, Helena. Assim, eu sou suspeito para falar, eu fiquei encantado com o jogo, né? Achei, como você bem trouxe, é bem lúdico, é bem interessante e traz, né, uma percepção de como a gente pode trabalhar com esses dois conceitos, né? A parte de financiamento, de gestão do recurso, mas também o quanto isso pode impactar a comunidade de alguma forma, né? Muito obrigado mesmo. Aqui a gente, pessoal, se vocês quiserem continuar acompanhando, né, o nosso movimento, né, o Movimento Repensar, mas também o nosso parceiro aqui, que é a plataforma Energici, né, que está conosco, que também tem trilhas de aprendizado, né, para o setor energético, de como você se destacar no setor energético, das mais diferentes formas, não somente nas hard skills, mas também nas soft skills. Então, fiquem à vontade também para poder acessar, né, e acompanhar tanto a gente, o Movimento a Pensar, mas também o pessoal da plataforma Energici. Obrigado pela participação. Eu deixo aqui aberto o comentário, né, para os nossos convidados, né, o Luiz, a Pamela, e aí depois a gente abre também um momento para caso alguém tenha alguma dúvida e queira tirar. Bacana, assim, muito bacana o resultado. Quero acessar a cartilha, né? Acho que o produto, fiquei, assim, ali de alguma forma muito interessado. Do joguinho, assim, sensacional. Até acho que eu fiz uma pergunta quando eu vi o primeiro protótipo ali, pensar em alguma coisa em tabuleiro ou, né, ali dos valores, eu vi que é travado em 50 mil, só, né, querendo saber, às vezes, deixar né, um valor liberado ali para poder preencher, para poder jogar, mas acho que dá para a gente render bastante fruto disso, enfim, a gente pode fazer outras conversas, mas de antemão, no curto prazo de tempo, foram produtos excepcionais aí, parabéns. Obrigado. Bom, eu também. Eu fiquei. Primeiro, parabéns, tá? A todos e todas aqui que fizeram tudo isso. Eu achei lindíssimo. Eu quero muito acessar o material. Eu estou muito animada com o resultado. Acho que é muito importante levar, né? Eu não sei se eu posso dizer educação ambiental, não é bem isso, divulgação científica, enfim, é um pouco de tudo, né? Junto um pouco de tudo, e uma linguagem acessível para as pessoas num momento que a gente está cada vez mais com tanta desinformação, né? Vai acumulando, é uma bola de neve, a gente não tem esse controle mais. Então, poder informar o pessoal é muito importante, né? E ainda mais num tema assim que eu acho que é muito pouco
pouco falado, assim, a gente que é da área, a gente está mais acostumado com o termo, né, finanças sustentáveis, financiamento sustentável, mas a comunidade não está, no geral, né? Então, isso é muito legal. E, poxa, o jogo eu acessei aqui no celular, achei ele maravilhoso, a interface, achei lindíssimo. Até depois quero conversar com vocês para saber como é que vocês fizeram. Fiquei super interessado nessa ideia. E eu sou super fã de joguinhos, então eu acho que foi sucesso. Assim, eu estou muito animada, estou muito feliz em ter estado aqui esse momento com vocês, vendo todo esse resultado. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Grupo Repensar também, né? Por toda a logística, assessoria, enfim, aí para o pessoal desenvolver esse trabalho lindíssimo. E é isso. Obrigado, Pamela. Obrigado, Luiz, pelos comentários, pela participação de vocês. A gente deixa aqui aberto, né, caso alguém tenha alguma dúvida, o pessoal que está assistindo, que foi convidado e que está aqui presente. Nós temos aqui o Fabiano, a Camila, o Rafael, Leonardo, Priscila. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Aqui a oportunidade, o microfone está aqui aberto para vocês. A gente vai ter o prazer de tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, mas também fiquem à vontade, caso não se sintam à vontade de falar aqui, entrar em contato conosco, como nós deixamos aqui os contatos, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Hoje é um ciclo, né, de encerramento, mas eu também vejo como uma oportunidade de continuarmos esse trabalho, como foi bem dito. É um trabalho árduo e há necessidade de que ele seja contínuo, a fim de facilitar e levar o conhecimento, né, para todos de uma forma acessível, acessível, de uma forma prática e interessante também, né? Por que não? E gostaria de parabenizar as duas equipes. Afinal, foram 3 meses, basicamente, de bastante trabalho, de bastante suor, bastante desafio. Não foi fácil, né? Todos vocês sabem disso, mas nós chegamos aqui e conseguimos desenvolver um trabalho bem legal e bem interessante. Também queria parabenizar toda a equipe do Repensar, em especial o Bruno e o Kevin e também a Helena, o Bruno e o Kevin pela liderança mais ativa nos grupos, né? A Helena auxiliando, dando um suporte a todos nós. Também queria trazer uma menção aqui ao Matheus, que também esteve nos auxiliando. Muito obrigado à parceria de todos vocês. Acho que como corriqueiro, né, a gente fazer um print de finalização, a gente aprendeu isso com o pessoal da Energici, né? A gente sempre faz aquele momento do print, né, final para registrar, porque é importante, inclusive, registrar esses passos, essas etapas, né? Então, se for possível, vocês abrirem a câmera, só para a gente poder fazer esse print final e também poder, consequentemente, encerrar o nosso evento hoje. Bruno, você pode fazer esses prints para mim, por favor? Aí você vai me avisando. Vou tirar aqui agora da página. Foi? Tá quase ficando difícil já. Foi? Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, aqui a gente está por encerrar. Yasmin, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Sim. Oi, gente. Fica à Boa noite. vontade. Estão todos me ouvindo?
A Camila perguntou, né, se existe algum tipo de possibilidade de assessoria às comunidades para acessar os recursos, e eu também gostaria de adicionar um adendo, né, parabenizar todo mundo, né, claro, nesse período, né, um pouco corrido, mas pela entrega do material também, né, e aí é isso. Eu acho que dá para a gente também, talvez para uma próxima, né, mal posso esperar já para uma próxima, mas com mais atenção, né, com mais foco também, enfim, né. Obrigado, Yasmin. Com certeza, a gente logo, logo desenvolve algo novo e a gente traz essa parceria novamente. Camila, se existe algum tipo de possibilidade de assessoria às comunidades para acessar os recursos, a gente pode, com certeza, conversar, né, e quem sabe desenvolver um projeto, né, caso você tenha algum interesse relacionado a essa questão, fique à vontade para entrar em contato conosco, né, e a gente pode estruturar, quem sabe, uma possibilidade de assessoria, sim. Certo? Tânia, a sua dúvida? Bom, se ficou ainda alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco, pelas redes, como nós já trouxemos. Novamente, gostaria de agradecer aos nossos convidados, o Luiz, a Pâmela, agradecer também a todos aqui presentes do Repensar e também todas as pessoas que vieram nos prestigiar nesse momento. Muito obrigado e uma boa noite e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Muito obrigado.